Olá, amigos do Sou Patos, espero que todos estejam bem. O meu nome é Pablo de Vinícius e eu sou formado em História, formado em Direito. Atualmente sou mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia e professor no Colégio Equipatos, aqui na cidade de Patos de Minas, desde o ano de 2020 e também atuo como advogado aqui na comarca de Patos de Minas. E hoje eu estou aqui para a gente tratar, para responder algumas perguntas sobre um tema que vem despertando a curiosidade internacional, que vem atraindo diversos olhares, qual seja o conflito entre russos de um lado e ucranianos do outro. Vamos às perguntas? Bom, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que nos dizeres do atual presidente russo, o senhor Vladimir Putin, não há uma intervenção ou uma invasão ao território ucraniano. O que ocorre, na verdade, são manobras técnico-militares com o objetivo de se garantir a autodeterminação do povo russo. Para que a gente entenda essa afirmação feita pelo presidente russo Vladimir Putin, é preciso lembrar que Rússia e Ucrânia são duas nações, são dois países que mantêm laços históricos de proximidade. Tudo bem que esses laços nem sempre foram harmônicos, mas isso fez com que a população do leste ucraniano, principalmente na região de Donbás, especificamente nas províncias de Donetsk e de Lugansk, que são ali os alvos principais dos conflitos hoje em dia, sejam populações de maioria russófilas, ou seja, que se identificam com o governo, com a língua e com as tradições russas. A relação entre Ucrânia e Rússia, ela tem um ponto de virada, um ponto de tensão, principalmente no ano de 2014, quando o então presidente Viktor Yanukovych recusa, após pressões sofridas por Moscou, que era comandada ali pelo mesmo Vladimir Putin, que é centro dos problemas que nós estamos vendo hoje, quando esse presidente Viktor Yanukovych recusa um convite para a entrada da Ucrânia na União Europeia. A população vai às ruas exigindo a deposição desse presidente. Viktor Yanukovych sai do poder e entra um governo provisório. O Kremlin, Moscou, não reconhece esse governo provisório e invade a península da Crimeia, dizendo o seguinte: que a população russa que vive na Península da Crimeia deve ser protegida por Moscou. Na verdade, essa invasão tinha o objetivo de garantir saídas de águas navegáveis para o território russo. Quando acontece essa anexação da Crimeia pela Rússia, os conflitos na região de Donbás eles começam a eclodir. Várias pessoas, vários russófonos exigindo o quê? A autonomia das duas autoproclamadas províncias de Donetsk e de Lugansk. Esse cessar-fogo, acontece um cessar-fogo no ano de 2015, quando russos e ucranianos assinam o Tratado de Minsk. Esse Tratado de Minsk II, ele consigna o seguinte: que a Rússia garantiria a soberania nacional ucraniana e que a Ucrânia ela daria mais autonomia para essas regiões. A bem da verdade, nenhum dos dois lados nunca cumpriram com o combinado, até que entra no poder o atual presidente ucraniano, um rapaz comediante, inclusive, ex-comediante, chamado de Volodymyr Zelensky. E o Zelensky ele começa a flertar com a entrada na União Europeia e principalmente com a adesão ucraniana à OTAN, o que desagrada a potência russa, visto que entrada da Ucrânia na OTAN significaria a possibilidade de instalação de bases militares no território vizinho ao território russo, o que coloca medo em Moscou.
complicado, né, entender qual o objetivo final do presidente Vladimir Putin, né, uma figura extremamente controversa na história da política russa. Mas o que se entende hoje é que o ponto de inflexão seria o seguinte: a Rússia quer garantias claras de que a Ucrânia não irá aderir à OTAN nem agora e nem no futuro. Já a Ucrânia entende que isso seria uma violação à própria soberania nacional ucraniana, que a Ucrânia ela teria o direito, se eventualmente preencher os demais requisitos, de fazer sim parte da OTAN. Uma outra narrativa por parte do Kremlin, por parte de Moscou, é de que a população russófona que vive ali no leste ucraniano vem ali, sofrendo diversas perseguições, principalmente após os ocorridos de 2014. Então, segundo o presidente Vladimir Putin, seria necessário desmilitarizar a Ucrânia e desnazificar a Ucrânia. Segundo Moscou, existe um movimento neonazista crescente no território ucraniano e que representaria uma ameaça não só para a Rússia, mas para o mundo de uma forma geral. Além disso, o presidente Vladimir Putin ele quer garantia de que bases militares instaladas nos países ali do leste europeu, principalmente pós-1997, nós estamos falando de Letônia, de Lituânia, enfim, que essas bases militares sejam retiradas, e para isso ele invoca um suposto acordo feito no ano de 1991, quando a União Soviética ela cai, que garantia que a OTAN não chegaria próxima à Rússia, próxima ali ao leste europeu. Segundo o mundo ocidental, essas pretensões de Putin, que ele diz que os objetivos dele são esses, na verdade, não passam de meras desculpas para o objetivo de fato do presidente russo, que seria refazer os limites da antiga União Soviética. Bom, a decisão estadunidense, até o momento, de não enviar soldados para a Ucrânia, de não enviar pessoal para o território ucraniano, demonstra que o atual presidente norte-americano, o senhor Joe Biden, ele tem uma postura de se evitar um conflito em escala global. Isso porque, por mais que os estadunidenses, a OTAN, de um modo geral, envie tropas, envie dinheiro, envie munição, não se envia soldado, Porque caso um soldado norte-americano seja morto por tropas russas ou vice-versa, possivelmente seria cruzar a linha vermelha e nós estaríamos, muito provavelmente, diante de um conflito de escala global. E os Estados Unidos, por mais que a Ucrânia ali possa ser um bom parceiro de ocasião, algo nesse sentido, acredita-se que não está disposto ou não estão dispostos a comprar uma briga contra a potência russa por causa do território ucraniano. É claro que eu estou falando isso hoje, dia 1º de março, o cenário ele pode mudar, mas até o momento as perspectivas são essas. Durante o período chamado de Guerra Fria, onde tinha-se as duas potências, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, tentando encontrar áreas, zonas de influência, nós tivemos muito próximo de um conflito de escala global, de um conflito nuclear, durante a chamada crise dos mísseis de 1962. E o que segurou esse conflito em escala global foi justamente um princípio em geopolítica que é a chamada, melhor dizendo, garantia de destruição mútua. Os dois países tendo ciência, de que os dois lados possuem armamentos nucleares, dificilmente vão entrar em um conflito em escala global. É claro que,
Caso a Rússia continue o seu processo de expansão, o seu expansionismo, notadamente para a Polônia, notadamente para países que fazem parte da OTAN, esses países vão invocar a cláusula 5ª da OTAN, que é, eu costumo brincar, a cláusula 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. E aí sim nós teríamos uma interferência norte-americana no conflito. Mas até o momento, por causa da Ucrânia, dificilmente, como foi perguntado aí qual é a minha visão, eu não acredito em um conflito em escala global. Diverso do que pode acontecer também, por exemplo, caso a China invada Taiwan. Aí a gente pode ter aí algum tipo de problema, porque Taiwan é um aliado muito mais próximo dos Estados Unidos. Mas pela Ucrânia, eu acredito que não será o caso. Bom, não é que a Rússia esteja ignorando as restrições, Restrições impostas pelo mundo ocidental, principalmente pelos Estados Unidos da América, seria sentido por qualquer economia do mundo. A China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, provavelmente, se sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos, elas vão sofrer, Então é importante deixar claro que a Rússia não está ignorando as sanções econômicas. É que a Rússia, capitaneada pelo senhor Vladimir Putin, que os analistas políticos costumam dizer que é um grande jogador de xadrez, a Rússia ela veio se preparando desde 2014 para essa invasão. Por exemplo, em 2014, cerca de 40% das reservas, das economias de reserva ali de mercado da Rússia, elas eram feitas em dólar. Hoje, somente 16% são. Quer dizer, a Rússia passou por um processo de desdolarização da sua economia e principalmente se alinhou ao eixo chinês, Nós temos aí, há cerca de 3 semanas atrás, uma parceria ilimitada entre chineses e russos, Com Xi Jinping, o presidente da China, dando até mesmo uma medalha de melhor amigo ali para o presidente russo. Então, o que a Rússia tem feito? Tem procurado se desvencilhar desse mercado ocidental e se aproximar cada vez mais, principalmente do mercado chinês. Inclusive, a Rússia pode utilizar essas sanções a seu favor e tentar angariar outros países, como a própria Argentina, como o Irã, enfim, dizendo o seguinte, utilizando a seguinte retórica: observem como os países da parte ocidental são poderosos, como eles são maus. Nós não podemos depender somente desses países. E a partir daí sim, criar o que alguns analistas vêm chamando de uma possível novíssima ordem mundial. Isso se deve também, principalmente, à ausência de líderes fortes do mundo ocidental. Nós podemos ver em um breve espaço de tempo um declínio do mundo ocidental e um aumento de influência geopolítica, tanto de russos quanto de chineses. Mas é importante destacar que hoje o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, ainda possui a hegemonia geopolítica mundial. Então, o principal temor europeu estaria relacionado à importação de gás natural. A Rússia abastece cerca de 40% da Europa com gás natural. E nós estamos falando ali de um inverno europeu, de proximidade, ali já na verdade, do inverno europeu ali na Alemanha, etc. Como é que esse pessoal vai conseguir se aquecer se a Rússia for lá e fechar a torneirinha do gás natural? Então esse temor, de que essas sanções se voltem contra a própria Europa impede que esses países tomem medidas mais incisivas, pelo menos no discurso ali, contra a Rússia. Bem, inicialmente é importante destacar que o Brasil é um dos maiores importadores de fertilizante da Rússia, por exemplo.
E com o desconectar dos bancos russos aí do SWIFT, né, o sistema de pagamento global, isso pode implicar numa maior dificuldade para a aquisição de fertilizantes e, consequentemente, aumento nos produtos agrícolas. Uma outra coisa é que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. Isso faz com que eu tenha menos petróleo no mercado, já que a Rússia não vai conseguir negociar os seus barris de petróleo com a mesma facilidade, e o preço do petróleo, então, ele tende a aumentar. O preço do barril de petróleo ultrapassou, esses dias para trás, eu vou me recordar com exatidão a data, a casa dos $100, né? Então essas são as principais consequências. Outra coisa é que em períodos de crise, os grandes investidores possuem uma aversão maior ao risco, o que pode deslocar investimentos do Brasil, principalmente nas bolsas, para outros países como os Estados Unidos aí, e países como o Japão. Mas se eu pudesse resumir em uma palavra, seria a possibilidade de aumento da inflação. Então, apesar do embaixador brasileiro, do representante do Brasil na ONU, ter condenado a postura russa, e o próprio vice-presidente, o general Mourão, também ter feito assim, o então presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele desautorizou tanto o seu vice-presidente, e ele tem um discurso que vai na contramão daquilo que o Brasil defende na ONU, né? Eu enxergo essa postura do atual presidente, primeiro, com uma falta de comunicação muito grande do governo, né? Porque você tem um vice-presidente falando uma coisa, o presidente falando outra, demonstra uma certa falta de norte do nosso atual presidente, bem como um medo de represália gigantesco aí, notadamente da questão dos fertilizantes. O próprio presidente Bolsonaro já deu uma entrevista dizendo que conversou com Putin e que tratou das questões ali de fertilizantes, que se manteria neutro. Porém, esse discurso tem pegado muito mal junto às potências ocidentais, leia-se Estados Unidos e União Europeia.